Por que Sun Jiwoo foi escolhido pelo sistema? No início de Solo Leveling, Jin-Woo não passava de um caçador de rank E, o mais fraco entre todos. Para muitos, ele era apenas um fardo, sobrevivendo por sorte nas missões mais simples. E tudo mudou quando ele passou por uma experiência mais aterrorizante de sua vida, em uma masmorra onde estátuas monstruosas dizimaram quase todo o seu grupo. O que ele não sabia é que esse evento não foi um acaso. Havia algo maior em jogo. Forças antigas e poderosas estavam observando. Essa foi apenas a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior, que envolvia governantes, monarcas e, no centro de tudo, Ashborn, o monarca das sombras, a verdadeira origem do poder de Jin-Woo. Mas por que ele? Por que o mais fraco foi escolhido para carregar um poder tão absurdo? O que um pirralho como ele tinha de diferente, além do protagonismo? Bom, hoje vamos explorar cada detalhe dessa jornada e desvendar os mistérios por trás dos governantes, monarcas e especialmente de Ashborn, o monarca das sombras, e entender como e por que Sun Jiwoo se tornou o sucessor dele. A vida de Jin-Woo mudou drasticamente durante uma missão em uma dungeon, cheia de estátuas, onde ele e seu grupo passaram pela pior experiência da vida deles. Foram totalmente massacrados, mas, mesmo assim, Jin-Woo demonstrava coragem e escolheu se sacrificar para salvar seus companheiros. Enquanto eles fugiam, Jin-Woo estava aqui, revoltado por ter que morrer. Se os outros tinham motivos para viver, ele também tinha. Enquanto pensava nisso, as estátuas estavam atacando uma após a outra. E no golpe final, diante de sua morte, Sun Jiwoo pensou, se ele pelo menos tivesse mais uma chance. E então apareceu uma notificação do sistema dizendo, missão concluída, a coragem dos fracos, e que Sun Jiwoo havia adquirido as qualificações para ser um jogador. Diante do desespero e sem nenhuma opção a não ser sua morte, Jin-Woo tinha apenas uma pergunta do sistema, se ele aceitaria ser um jogador. Enquanto a notificação mostrava que seu coração iria parar, como qualquer um na situação dele, o moleque aceitou. E esse sistema foi projetado para ajudar no desenvolvimento do jogador. Porém, se não fazer o que ele manda, pode resultar numa penalidade. Como, por exemplo, da primeira vez que apareceu para ele fazer os exercícios e Jin-Woo não levou a sério, o sistema foi e jogou ele em um mundo deserto, com uma centopeia gigantesca. O castigo era que ele tinha que sobreviver por 4 horas. O moleque saiu feito louco correndo pelo deserto, quase foi pego, mas voltou a tempo para o hospital. E se você acompanha pelo menos um anime, então o resto você já sabe. Ele evoluiu e se tornou um cara completamente diferente. Só que vai muito além disso, pois conforme ele ficava mais forte, as peças desse mistério foram se encaixando, até que a verdade veio à tona. Seus poderes pertencem a Ashborn, o monarca da sombra. Mas quem diabo é Ashborn? Bem, para entender isso, a gente precisa falar sobre uma guerra cósmica, que acontecia muito antes do Jin-Woo sequer nascer. Existiam 2 grupos de seres extremamente poderosos, criados por um ser absoluto. Os governantes eram como divindades de luz, aqueles que protegiam o equilíbrio do universo e lutavam contra as forças do caos. E os monarcas, que eram o oposto, entidades de pura destruição que queriam dominar e erradicar a humanidade. No meio desse embate estava Ashborn, e é aqui que vem a reviravolta. Ele era um dos governantes, isso mesmo. Antes de se tornar monarca das sombras, ele fazia parte do grupo dos mocinhos. Mas nem tudo é preto no branco, porque Ashborn começou a perceber que os governantes não eram tão bons assim. Eles tinham poder o suficiente para acabar com os monarcas de uma vez por todas, mas em vez disso, preferiam manter um jogo político, manipulando as coisas das sombras sem agir diretamente. Para ele, isso era um erro gigantesco, então ele fez o impensável, abandonou os governantes e decidiu seguir seu próprio caminho. Só que ao fazer isso, seu poder evoluiu para algo completamente novo. Ele não era mais um governante, mas também não era um monarca como os outros. Ele se tornou o monarca das sombras, uma entidade única que comandava os mortos. E foi justamente esse poder que ele passou para Jin-Woo. Mas calma, não foi de graça não. Ashborn não queria só encontrar alguém para herdar suas habilidades. Ele precisava de alguém digno, alguém que tivesse passado por desafios impossíveis e ainda assim se recusado de desistir. E quem era essa pessoa? O cara mais fraco e que passava por situações que à beira da morte, mas nunca desistiu. O monarca das sombras precisava de um sucessor digno para herdar seu poder e continuar sua missão, porque ao se virar contra os governantes, ele juntou forças com os monarcas, mas porque tinha inimigos em comum. Porém, ele foi traído e apunhalado pelas costas, por 2 monarcas que temiam seu poder. Com isso, seus exércitos das sombras foram todos aniquilados. Sua força era tão avassaladora que levou à traição. Contudo, essas criaturas foram em busca de um novo mundo, para construir um novo exército, depois de guerrearem entre si, e a Terra foi escolhida, o que tornava a aniquilação da humanidade inevitável, pois eles não tinham poderes mágicos. Como a missão dos governantes era eliminar os monarcas, eles o acharam e acabou levando à destruição da Terra novamente. Então, para corrigir isso, usaram suas ferramentas que continham o poder do ser absoluto, que eles mesmos se proibiram de usar. A ferramenta de Deus, a taça da reencarnação, que tem o poder de voltar ao tempo em 10 anos. Apesar do
soberanos usarem tudo que tinham para salvar a Terra, ela era fraca demais para lutar contra os monarcas. Na Terra não havia nenhuma energia mágica, então eles não suportariam batalhas em larga escala, ou seja, a guerra entre os monarcas e os governantes. Só trairiam destruição mais uma vez, e a decisão dos soberanos foram que se não pudesse salvar a todos, eles gostariam de ao menos garantir que algumas pessoas sobrevivessem. E foi desta maneira que os caçadores foram criados. Tiveram o seu despertar por conta dos governantes que estavam tentando fazer os humanos sobreviver no meio da colisão entre os dois exércitos. E foi então que até os monarcas pegaram corpos emprestados para virem ao mundo de Solo Leveling, com a intenção também de usar energia mágica espalhada pelo planeta para transformar em uma armadilha para derrotarem os soberanos que estão do lado dos humanos. Porém, para um monarca como Ashborn, que possui energia gigantesca, ele precisava de um hospedeiro digno, e poucas pessoas suportariam tamanho poder. E foi então que tudo começou a levar Sun Jiwoo a uma das estátuas que está nessa masmorra, que você viu até ali na primeira temporada de Solo Leveling. É um mago arquiteto, e ele que é quem foi atrás do Monarca das Sombras, assegurando que ajudaria a conseguir um corpo digno ao seu poder. Só que nenhum humano estava à altura para tornar o vassalo para conter a morte, então o arquiteto, com o sistema que ele desenvolveu, procurou por todos os lados alguém talentoso em sentir poder mágico, alguém com poder físico incrível, superior e com a grande mentalidade, cuja força faria jus aos poderes de Ashborn. Só que no meio de tantos, o mais imprevisível aconteceu. Alguém superou o sistema, Sun Jiwoo, que foi sempre o cara fraco e sempre esteve perto da morte. Então o arquiteto fez com que Jiwoo passasse por níveis para progredir e suportar o poder do Monarca das Sombras. E Ashborn, ele observou que Jiwoo, apesar de suas limitações, possuía uma determinação inabalável e uma vontade de proteger os outros, mesmo que isso significasse se sacrificar. Essa persistência e coragem colocou ele como o candidato ideal, porque se tem uma coisa que define Sun Jiwoo, é a determinação inquebrável. Desde o início, ele foi jogado em situação onde qualquer outro teria desistido e aceitado a derrota ou simplesmente morrido, mas ele não. Cada batalha parecia ser a última, cada inimigo era mais forte que o anterior, e ainda assim, ele se recusava a cair. Quando ficou preso na masmorra, quando lutou contra monstros que estavam em outro nível, quando teve que enfrentar exércitos inteiros sozinho, ele nunca recuou. Jiwoo não era forte no começo, o que tornava especial não era o seu poder, mas sua capacidade de continuar lutando, mesmo quando a morte já estava ao seu lado. E no momento crucial da revelação, Ashborn finalmente explicou por que escolheu Jiwoo. Ele não precisava de alguém forte, não precisava de um guerreiro perfeito, ele precisava era de alguém que não desistisse, não importava o que acontecesse. E foi então que ele disse: eu observei sua jornada desde o início, mesmo quando o destino estava contra você, mesmo quando a morte parecia inevitável, você nunca recuou. Essa é a verdadeira força, e por isso você é o único digno deste poder. E essas palavras selaram o destino de Jiwoo. Ele não foi escolhido porque nasceu poderoso, ele foi escolhido porque, independente das situações, ele se levantava e lutava. E foi isso que o transformou no caçador mais forte de todos os tempos em Solo Leveling, não sendo receptáculo e sim o sucessor do legado do Rei da Morte que governa sobre a morte e a vida, o regente mais profundo do abismo. E é isso, galera. A jornada de Sun Jiwoo, de um caçador que era muito fraco e ficou muito poderoso por conta do Monarca das Sombras. Uma história de determinação e sacrifícios e crescimento. Isso ainda não chegou no anime, cara. Certamente veremos a adaptação do porquê Jiwoo foi escolhido só na terceira temporada de Solo Leveling. E comente também qual tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. E até a próxima. Valeu, fui!